Meus irmãos, é só para descontrair um pouquinho, né? Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui para mais essa noite, um culto abençoado que nós teremos, eu creio nisso. Meus irmãos, quando nós fomos convocados pelo Romão, né, para estarmos aqui com o tema Espírito Santo, a primeira coisa que nós fizemos foi misericórdia, Senhor. Porque a capacitação não é nossa, é do Senhor em nós e através de nós. E, Senhor, misericórdia. Depois, eis-me aqui. Que o teu querer se cumpra na minha vida e através de mim. E depois o que tu queres, Senhor. É sempre assim, né? Primeiro a gente se coloca à disposição do Senhor para saber o que Ele quer. E nessa temática, a gente poderia falar de várias coisas em relação ao Espírito Santo. Espírito Santo no Velho Testamento, que é o Espírito de Deus. Toda vez que você vê Espírito de Deus ou Espírito do Senhor Deus, está falando do Espírito Santo. Nós poderíamos falar da divindade do Espírito Santo, uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Nós poderíamos estar falando dos frutos do Espírito. Nós poderíamos estar falando do dom do Espírito Santo. Mas, assim como eu orava e pedia ao Senhor, Senhor, o que tu queres? E pesquisando e orando, e uma canção veio ao meu coração, e essa canção é de 1990. Quem já era aqui convertido em 1990? Ai, meu Deus! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, vamos parar por aqui, né? E essa canção veio e descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. E a gente pesquisa, e a gente, Senhor, o que tu queres, e os dias estão se passando, vai dando uma angústia, porque os dias estão se passando. E aí, o Senhor, o que tu queres, e Ele descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa música é de 1990, Comunidade de Nilópolis, descerá sobre ti, é o nome dela. E aí, o Espírito Santo foi falando e eu simplesmente me rendi. Me rendi a essa canção e fui ver, porque só vinha esses primeiros versos na minha mente, e fui ver. E comecei a ler, né, a letra da música. E pesquisando, me rendi ao Senhor, né? E a letra da música foi me trazendo, me lembrando alguns versículos. E aí eu falei assim, Senhor, é isso que tu queres? Então, eis-me aqui. Então, a base da nossa mensagem é essa música. Descerá sobre ti, que é da comunidade de Nilópolis. E o primeiro versículo, né, que veio à minha mente é o versículo de João 16, de 7 a 11. E nós vamos falar de que essa música fala da atuação do Espírito Santo sobre nós. A atuação do Espírito Santo sobre nós. Vamos ler? Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for,
eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, a primeira atuação do Espírito Santo em nós é esse convencimento. E o Espírito Santo é assim mesmo. Ele não entra, né? Ele não vai invadindo. Não, ele vai te convencendo. Por quê? Aos poucos. Por quê? Porque você precisa ter consciência daquilo que ele está fazendo em tua vida. Então, ele vai te convencendo do pecado original, do pecado que nos afastou lá do Éden. Então, o primeiro mover dele em nós é nos convencendo desse pecado original, é nos convencendo que nós só voltaremos para o Pai, porque fomos afastados por causa do pecado original, só voltaremos para o Pai através de Jesus Cristo, justiça de Deus, que nos justifica e nos dá esse caminho para voltar para o Senhor, para a graça, para a presença de Deus, e nos convence que o diabo já foi julgado e já foi condenado. Portanto, ele não tem poder mais sobre as nossas vidas. Não tem mais poder. E eu, lendo esse versículo, eu me lembrei da minha conversão. Quem se lembra aqui da sua conversão? O dia, né? O dia, o momento. Às vezes, não estou falando nem dia de data, mas às vezes aquele momento, né? O Senhor me levou para... Tinha 15 anos, 15 para 16 anos. 1981, mais ou menos. Numa quinta-feira, aproximadamente 17h30, ou um pouquinho antes, irmã Dorinha, Igreja da Graça de Deus. Irmão, Igreja da Graça de Deus. Irmã Dorinha pregando no púlpito, pregando salvação, pregando a nossa ida para o céu. E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Ao mesmo tempo que o Senhor trabalhava em mim, o Senhor convertia meu marido no mesmo dia, pastor Euler, no mesmo dia, aproximadamente 18 horas, né, amor? Porque era final de expediente de quartel. Só que eu em Bangu e ele em Deodoro. É assim que o Espírito Santo age. E aquela menina, como que Deus me levou, me convenceu. Aquela menina com a mãe convertida, a avó convertida, falou assim: eu não vou ficar aqui, não. Minha avó vai para o céu, minha mãe vai para o céu, e eu vou ficar aqui sozinha? Não vou, não. E assim eu me rendi aos pés do Senhor, naquele dia, pelo convencimento do Espírito Santo. E agora deve estar passando isso na sua cabeça. O dia da sua conversão. O dia do toque do Espírito Santo na tua vida. E você simplesmente se rende, porque a gente não tem forças para lutar contra o Espírito de Deus. A gente não tem força, a gente somente se rende à vontade soberana de Deus e do Espírito Santo atuando em nós. Aleluia! E aí aquela menina se converte. E aí, essa conversão, né, que nós estamos falando, a nossa base é esse capítulo, é esse versículo aqui, né, o versículo 7.
Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa base. O Espírito Santo, ele só não... o trabalho dele não é só nos convencer do pecado original, que somos pecadores, que fomos afastados de Deus e precisamos, através de Jesus Cristo, retornar ao Pai. Mas o Espírito Santo também nos convence também dos frutos da carne. Nos convertemos, estamos agora justificados, não há mais condenação em nós, mas o Espírito Santo também nos convence dessa má conduta que às vezes, mesmo depois de convertidos, nós vamos levando e vai atuando em nossa vida. Vamos lá no fruto do Espírito? Gálatas 5, 16 ao 21. Vida pelo Espírito Santo, né? Algumas Bíblias trazem isso. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo de lei, não estão debaixo de condenação. Ora, as leis da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes. Aqui está uma palavra. Como é que está ali? Deixa eu ver. Discórdia. Ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a gente lê esse texto dos frutos do Espírito, nós vamos para alguns frutos. Quais são os frutos? Alguém arrisca? Pode falar. Nós vamos logo para a imoralidade sexual, né? Nós vamos logo para impureza, devassidão. Só que eu quero destacar outros frutos do Espírito, os frutos da carne, me perdoe. Outros frutos da carne. Idolatria ao homem também é pecado. Quando a gente fala de idolatria, a gente imagina logo os ídolos, né? Só que idolatria ao homem também é pecado. Inimizade é pecado. Se não concordamos um com os outros, não precisamos ser inimigos um dos outros. Andarão dois, se não concordarem? O que fazemos como servos e servas do Senhor? Vai para o seu lado, eu vou para o meu.
simples assim. Não precisamos estar em disputa, né? Discórdias, facções, divisões. Não, é Paulo. Não, é Apolo. Não, é fulano. Não precisamos estar em facções e divisões. Só precisamos, quando o Espírito de Deus está sobre nós, estarmos em obediência ao Senhor e deixarmos sermos guiados pelo Espírito. Então, meus irmãos, quando se fala de frutos da carne, pense também nesses frutos, porque eles também são pecados diante de Deus. E aí a música vem, né? Tua alma viverá, teu espírito renovará, e tudo novo se fará. Vamos cantar, quem sabe? Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Mais uma vez, aleluia, tua alma. E chorarás e saltarás. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito Santo está em nós, nós temos vida. Todo mundo conhece a passagem de Ezequiel, dos ossos secos. Temos até um hino que nós cantamos aqui, né? Podemos ir lá em Ezequiel 37. Versículos 5 a 10. Aleluia. Assim diz o Senhor. Todos conhecem essa passagem, né? Não precisamos ler todos os versículos. Então, vou ler só do 5 até o 10. Assim diz o Senhor a esses ossos: farei espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Eu não estou gostando dessa versão, não. Vou passar para cá. Não. Vamos aqui. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé.
e era o exército em 9. Na minha versão, esse versículo está com Espírito Santo com letra maiúscula. Ali não está. Toda vez que vocês verem Espírito Santo com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Com a letra minúscula, é o nosso espírito. Então, não tinha vida. Só quando veio o sopro do Espírito Santo, é que aqueles ossos se transformaram em vidas. Amém? Então, o Espírito Santo é isso. Ele traz vida para nós. Vida transformada. Vida, essa conversão, essa vida de mudança, né? Essa vida que transforma, que muda, é quando o Espírito Santo vem e sopra sobre as nossas vidas. Por isso essa vida. Vamos em João 6, 63. Está um silêncio, meu Deus. Só para vocês rirem um pouquinho, né? Para ver se... João 6, 66. (66) 66, não, perdão, 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu te digo são Espírito e são vida. Então, que o Espírito Santo nessa noite gere vida na tua vida. Se os ossos estão secos, se não há aquele gozo pela vida, né? aquela satisfação pela vida, que em nome do Senhor Jesus Cristo, haja nesse lugar vida. Se alguém aqui estiver com os ossos secos, porque é o Espírito Santo que dá vida em nós. Aleluia. E tua alma viverá e teu espírito renovará. Tito 3. (4 e 5). Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. É esse renovar que transforma a nossa vida. Somos regenerados através do Espírito Santo, mas esse renovar é esse processo. Recebemos o Espírito Santo, cremos no Senhor Jesus Cristo, confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós, somos regenerados, mas há um processo que o Espírito Santo atua na nossa vida toda. É na nossa vida toda, até o último dia.
É esse processo de renovação, de transformação, que Ele vai trabalhando em nós. Não é um passo de mágica, meu irmão. A vida em Cristo não é um passo de mágica. A vida em Cristo é um processo de transformação que a gente vai levando ao longo das nossas vidas. Aleluia. Tua alma viverá, teu espírito renovará e o teu corpo, tudo novo se fará. Nova criatura. Aleluia. Coríntios, 1 Coríntios 6, 18. É interessante, né? A gente está tão acostumado com o Romão aqui, e aí ele pula, ele grita, aí a igreja vem, né? E esse silêncio Sim, esse silêncio possa ser que seja, mas eu acredito que é o Espírito Santo trabalhando na sua consciência. Porque quando você tomar a decisão, seja para se render aos pés do Senhor, ou seja, para que os frutos da sua carne entrem nesse processo de renovação, você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. Primeira Coríntios 6, já está lá, mas eu vou aqui também. 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o corpo. Acaso não saibam que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Queria abrir um parênteses aqui. Voltamos ao fruto da carne. E aí sim, na imoralidade sexual, outras versões falam de adultério, pecado, né? Cometido no corpo, imoralidade sexual contra o próprio corpo. E o parênteses que eu quero abrir, meu irmão, aqui não é uma palavra de condenação. Aqui não é uma palavra de julgamento. Todos nós sabemos que as nossas carnes pulsa. Somos seres desejantes. Nós desejamos. Se a gente não deseja, não tem vida. Só que aqui a palavra do Senhor fala de imoralidade mesmo. De adultério. Não dá como fugir disso. Das nossas pulsões sexuais que vão para a libertinagem. E como não há condenação aqui nem julgamento, eu quero colocar outro versículo aí. Romanos 8, 26. E 27.
E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 26, que eu não li. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não está conseguindo? Pede o Espírito Santo para te ajudar. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele faz a oração segundo a vontade de Deus. E Ele leva a tua oração ao Pai. Leva aquilo que você às vezes não consegue nem verbalizar. Mas Ele sabe, Ele conhece o teu coração. E Ele vai levando ao Senhor. E ao mesmo tempo Ele vai trazendo e vai transformando você. E é nesse processo. Não estou conseguindo. O Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Creia nisso. Creia na atuação do Espírito Santo sobre essas nossas fraquezas, porque todos nós estamos debaixo e podemos ter essas fraquezas. Clame ao Senhor, meu irmão. Clame a Ele, porque Ele vai te ouvir. Aleluia. E aí, nosso corpo, né? O Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aí sim vem essa alegria, né? Vem essa, a música diz, chorarás, saltarás de alegria. Porque o Espírito está nesse processo de transformação, Ele está te transformando, Ele está me transformando, Ele está nos transformando. Então agora nós podemos, às vezes chorando, e às vezes alegre. Às vezes com alegria, às vezes com tristeza. Mas em todos os momentos, o Espírito Santo está operando em nós. Creia nisso. Aleluia. E aí, outra parte da música, me ajuda, minha irmã. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Ele é o nosso guia. Aleluia. Conduz, nos guia, nos orienta. Não sabemos o que fazer, não sabe o que fazer, para e pede a orientação do Espírito Santo. Não sabe para que lado vai, para e pede a orientação do Espírito Santo. Porque essa é uma das atuações dele em nossas vidas. Ele nos guia. Romanos 8. (14 e 15). Porque todos os que são nascidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos de Deus por adoção, por meio do qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é conduzido pelo Espírito, se você pede o Espírito Santo para te conduzir, isso é um selo dessa adoção de Deus. Você é filho do Altíssimo. Restaurar nós já vimos. E aí agora vem o visitar. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 16. Um momentinho que eu botei o capítulo errado. Três 16. Vocês não sabem que são templo do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Ele habita em nossas vidas. 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, como está escrito. Apanha os sábios na astúcia deles. Eu acho que eu copiei o versículo errado. Mas quem sabe é aquele versículo do templo do Espírito Santo. Quem sabe? Que nós somos templo do Espírito Santo. Que nós somos a habitação do Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo. Vida que segue. Vamos à luta. Morada de Deus. Efésios 2, 22. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo. Achei. Templo. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar-se um templo santo no Senhor. Você é um templo santo do Senhor.